Qual foi uma vez que você leu uma situação completamente errado? Lá em novembro de 2020, minha namorada e eu tomamos a decisão de morar juntos. No começo, tudo era perfeito. Nós nos entendíamos tão bem, era como morar com sua melhor amiga. Minha namorada começou a agir estranhamente e eu não pude deixar de notar. Um dia, eu a vi com uma expressão culpada enquanto ia da cozinha para o quarto, escondendo algo atrás das costas. Brinquei perguntando o que era aquilo e ela respondeu defensivamente, dizendo que não era nada. Comecei a rir e perguntei de novo, mas ela ficou brava e me respondeu de forma ríspida. Enquanto ela se afastava, tentei dar uma olhada no que ela estava segurando. Era um garfo. Apenas um garfo. Um simples garfo. Parecia que isso acontecia 2 vezes por mês. Dessa vez, ela estava escondendo 2 colheres. Não consegui deixar passar. Perguntei por que ela estava escondendo aquelas coisas, mas ela me ignorou. Ela disse que não era da minha conta. Eu tentei aceitar a resposta, mas aquilo me incomodava. Por que colheres e garfos? Conforme o tempo passava, eu percebia que ela pegava os talheres do nosso quarto e os levava de volta para a cozinha quando achava que eu não estava olhando. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. O mistério estava me deixando louco. Então recorri à internet em busca de conselhos. As pessoas sugeriram que ela poderia estar escondendo o uso de substâncias ou lutando contra um distúrbio alimentar. Fui ficando cada vez mais ansioso e me perguntava se deveria confrontá-la ou até mesmo instalar uma câmera para descobrir a verdade. Eventualmente, cedi às minhas preocupações e reuni coragem para conversar com ela sobre isso. Normalmente, nós nos comunicamos bem e nunca discutimos quando conversamos. No entanto, ao invés de compreender, ela ficou com raiva. Pare de perguntar sobre isso. Não, significa não. Você não vai ter uma resposta sobre isso. Foi doloroso vê-la assim por dias. Ela parecia distante e fria. Ela se recusava a falar comigo. As sugestões da internet ficavam martelando na minha cabeça. Mais uma vez, cedi aos meus medos e decidi colocar uma câmera no nosso quarto. Não pude acreditar no que vi. Isso me deixou ainda mais confuso. Ela simplesmente colocava os utensílios em um saco plástico e depois os guardava em uma mochila dela. Depois de ver aquilo, procurei pela mochila no armário dela. Lá estava ela, com talheres, uma panela e um prato. Eu fiquei ainda mais confuso, mais perguntas do que respostas naquele momento. Confrontei-a novamente, dessa vez abrindo a mochila dela e mostrando a reserva escondida. Ela ficou muito brava de novo, mas depois começou a chorar. 2 horas depois, ela me enviou uma mensagem dizendo que estava na casa da irmã dela e voltaria quando se sentisse pronta. Ela voltou 2 dias depois porque precisava trabalhar e não tinha outra escolha. De qualquer forma, agora era a vez dela de me procurar e finalmente me contar o que estava acontecendo. O que ela disse em seguida me chocou. Eu sei que é bobo, mas eu simplesmente odeio lavar louça. Perguntei a ela o que ela queria dizer. Desculpe pela forma como agi em relação a tudo isso, mas eu estava envergonhada de te contar a verdade. Eu odeio lavar louça e quando é a minha vez de fazer isso, eu pego alguns dos pratos e os escondo. Quando é a sua vez de lavar a louça, eu os coloco de volta para ter menos coisas para lavar. Aquilo fez sentido. Nossa regra é que quem cozinha não precisa lavar a louça. Costumávamos alternar. Eu sempre pensei que, como ela cozinhava as refeições sofisticadas, elas deviam usar muito mais pratos. De repente, tudo fez sentido. Porque eu sempre parecia ter mais louça para lavar. Naquele ponto, eu apenas ri. Porque tipo, o que diabos? Mas também foi incrivelmente engraçado. Decidi contar a ela sobre a câmera e, depois de se ofender inicialmente, ela também achou graça na situação. Mostrei a ela a primeira vez que fui à internet em busca de conselhos e ela se desculpou por me fazer me preocupar tanto por tão pouco. Vimos aquilo como uma história engraçada, uma memória leve para rir no futuro.